Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, 12 de novembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia. 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Brandão. Você nos acompanha aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, de forma multimídia, multiplataforma, pelo canal do YouTube, pelo player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também na versão rádio/podcast, lá no canal de áudio também, que fica no site do BocNews, ou então no aplicativo da Rádio BocNews, que você pode baixar na sua loja de apps, tá certo? Programa desta quarta-feira ainda vai se deliciar, vai ficar feliz com a vitória do Santos sobre o Bragantino na quarta-feira por 2-0. Vamos rever os gols, a nhaca do Marinho saiu, espero que agora de forma definitiva. Carlos Sanches também fez gol. Importante, os meninos jogaram bem, né? O Kaique, o Pirani, o Zanocelo, o Felipe Jonathan. E olha, eu cansei de falar, o Felipe Jonathan na lateral esquerda é o calça jeans molhada. No meio de campo ele tem qualidade, pode ajudar. Está claro que isso está acontecendo. O Tardelli vem jogando bem, foi uma ótima partida. Ótima não, mas tudo bem. Ótima até demais, né? Mas tá bom, foi uma boa partida do Santos contra o Bragantino, e agora mais um confronto direto contra o Atlético Goianiense, que tomou uma sapatada do Palmeiras no meio de semana. O Santos, portanto, neste confronto direto, se vencer, praticamente encaminha a sua vida aí na Série A. No ano que vem o empate nem é tão ruim assim, porque mantém, por exemplo, o próprio Atlético Paranaense atrás do Santos na tabela. O Santos que não vai ter o Lucas Braga fora por lesão. Qual será a opção de Fábio Carille para este setor do time neste sábado? Discutiremos isto também. A vergonha que foi o jogo do Flamengo contra o Bahia ontem pelo Campeonato Brasileiro, o pênalti que deram contra o Bahia. Eu até falei na live ontem do Canal 10, que estava lá comigo o Leonardo Barbosa. Hoje, circunstancialmente, a gente até torce contra o Bahia porque é o nosso rival direto. Mas dessa forma, né, a compensação para o Flamengo, né, do jeito que foi, meu Deus do céu, que vergonha, né? E assim o Bahia fica atrás do Santos na tabela, atrás do São Paulo também. Eu não gostaria que o meu adversário perdesse desta maneira. Isso é uma coisa muito particular, que ele fosse vencido de forma justa pelo rubro-negro carioca, mas não foi, né? Desestabilizou completamente a equipe e, pelo que consta, pelo que eu leio já nesta manhã de sexta-feira, deu ruim para o tal de Leonardo Gaciba, né? O chefe da arbitragem. Parece que perdeu o emprego depois deste jogo ridículo que foi Santos e Bahia. Aliás, espero que nesta rodada, já com o novo chefe, toda a arbitragem seja perfeita, com o VAR sendo consultado direitinho, sem lambança, tá certo? É isso que a gente imagina para esta rodada de final de semana do Brasileirão. Meus caros, eu não faço o programa sozinho, obviamente, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão, então tenho aqui comigo dois participantes. Aliás, um não é andorinha, ele não tem asas, né? Divide a tela aí. Até porque tem um ditado que diz assim: não dê asas para a cobra. Então, nós temos aqui o Dr. Rafael Cobra sem asas, mas só naquele modo ninja, de olho em tudo que acontece nos bastidores da Vila Belmiro, nesse momento do Santos. E acho que foi assim uma conjunção astral, né, para Henrique Farinha estar conosco novamente, porque tem um papo aí para a gente começar o programa de contrato, de Rodrigo, de dinheiro, de coisa que era para ser paga e que não foi paga e coisa e tal. E daqui a pouco a gente entra no tema propriamente dito do futebol. Henrique Farinha e Dr. Rafael Cobra conosco aqui nesta edição do Esporte em Destaque. Vou pedir licença ao Dr. Rafael Cobra, porque ele é titular das sextas-feiras a cada 15 dias. Vou dar a voz primeiro aqui ao nosso convidado, para ele primeiro explicar essa história. Aí o Dr. Rafael Cobra vai dar aquela arrematada com a parte jurídica, o que fazer quando tem um contrato esquisito, né?
que nem a história da venda do Rodrigo. Por favor, aquela brifada, como dizem os jovens, né, Henrique, sobre essa história, eu vi que você tuitou, foi uma matéria, acho que do UOL, o Globo Esporte também soltou depois, teve uma auditoria, descobriram algo estranho na venda do Rodrigo para o Real Madrid, é isso? Bom dia, obrigado pela presença. Bom, bom dia, Alex. Bom dia, Dr. Cobra. É um prazer estar aqui de novo, a convite do Alex, né? O que eu tenho para dizer é o seguinte, quer dizer, foi formado um grupo chamado Grupo de Análise de Riscos, Grupo de Avaliação de Riscos e Perdas. E esse grupo fez análise de várias coisas, dentre as quais o contrato com a DOI. E no contrato com a DOI, eu vou falar de forma bem resumida, aí o Dr. Cobra emenda, foram encontrados vários aspectos que indicam, e isso está escrito em carta que eles encaminharam ao Conselho Deliberativo no dia 7 de julho, indicam a possível ocorrência de gestão fraudulenta. Por conta dos inúmeros erros que são aparentemente meio que inexplicáveis, né? Essa carta foi encaminhada ao Conselho Deliberativo e foi devolvida a eles dizendo que não foi dado provimento. Não foi dado provimento porque, por uma razão, eles alegam que não há mais como que os crimes prescreveram. Era a coisa. Isso é uma coisa extremamente discutível que a gente pode falar, pode abordar mais tarde. O segundo aspecto é que não havia no estatuto, segundo eles, a previsão de punição, né? O que também me parece que é um parecer bem discutível, né? E diante disso, então, esse repórter, esse jornalista que é o Thiago Braga, que escreve para o UOL, fez uma apuração e trouxe à tona dois aspectos que são muito relevantes. Primeiro, ele trouxe isso no começo da semana, que foi a questão do não pagamento pela gestão José Carlos Pérez da parcela que tinha sido combinada com a DOI de 5 milhões de euros na renegociação feita pela gestão Modesto Roma. Sendo que, dias antes, havia sido recebida uma parcela ou uma parte do pagamento de Rodrigo e havia, assim, por consequência, dinheiro em caixa. Então, o dinheiro que poderia ser usado para pagamento da DOI não foi utilizado e foi destinado a outros fins, né? E agora veio essa questão da carta que foi enviada por esse grupo de avaliação de riscos e perdas, que é um grupo de gestão, não é um grupo do conselho, né? E que aponta a necessidade de análise e investigação do contrato com a DOI por conta dos repetidos erros. Então, acho que é uma questão que a gente tem que debater bem, porque é o dinheiro do clube que está em jogo, né? A gente pode também debater um pouco o que é gestão temerária e o que é gestão fraudulenta, né? Porque há distinção e há debate no meio jurídico sobre se é constitucional a punição por gestão temerária ou não é, embora os tribunais superiores hoje em dia digam que são, se há prescrição ou não. Isso é uma coisa que é debatida, mas o fato é, olhando o Estatuto do Santos, não existe a palavra prescrição. Então, alegar que a prescrição, sob o ponto de vista estatutário, de algum eventual delito, aparentemente, para mim, é extremamente discutível, para não dizer que não é cabível. E aí a gente vai entrar nos outros aspectos de gestão que o Dr. Cobra pode falar um pouco mais, ele certamente tem mais conhecimento que eu. Muito bem. Olha, se é temerária, se é criminosa, eu não sei, mas o termo popular é lambança. No mínimo é uma lambança, porque você tem uma renegociação de dívida.
Você tem dinheiro em caixa para pagar a parcela do negócio, você não paga, ela triplica. E aí você deixa para o presidente seguinte ter que renegociar e não voltar ao valor inicial, porque acho que de 5 pulou para 6.700, um negócio pra assim. 8. Para 8? Pior ainda. Então, veja, é um negócio absurdo. E aí depois, trazendo para o nosso dia a dia, que o povo gosta de falar de campo e bola, né? Aí as pessoas têm que entender que é por isso que não sobrou dinheiro, saúde, sobrou dinheiro para comprar jogadores, pagar salários e coisa e tal. E aí, doutor Cobra, o Henrique trouxe aí para a gente essa visão deste fato com a notícia em si, mas assim, juridicamente é algo pantanoso ou o pessoal está fugindo pela tangente dessa história, hein, doutor Cobra? Bom dia. Bom dia, Alex. Novamente um prazer participar aqui do Esporte em Destaque. Prazer hoje dividir aqui a bancada com o Henrique. Eu tinha lido, inclusive, até o noticiário que mencionava desse grupo de riscos e perdas. Eu achei muito interessante essa análise em prol do clube, né? Em poucas palavras, seria basicamente isso, né? Algo que possa fiscalizar e evitar, principalmente, a repetição de erros como esses que têm sido os relatados, né? Me parece até que pela leitura que eu fiz de uma notícia nesse aspecto, que até as parcelas que eram previstas em contrato para pagamento de forma única acabaram sendo parceladas em diversas vezes, sem uma explicação contábil razoável para isso, né? Então, tem muita coisa obscura, no mínimo, nessas relações, né? Aí nesse aspecto da gestão temerária, quer dizer, o presidente Pérez, inclusive, acabou sendo afastado da gestão do Santos, justamente por uma previsão legal, né, introduzida pela lei do Profut. Os clubes precisaram se remodelar nos seus estatutos para admitir esse tipo de punição aos dirigentes que fossem enquadrados em atos de gestão temerária, né? Essa lei do Profut, inclusive, elenca alguns exemplos do que poderiam ser considerados atos de gestão temerária de um dirigente desportivo, né? E eu acho que o caminho do Santos é esse, apurar e mais, responsabilizar os dirigentes, nas suas pessoas físicas, pelos atos e pelos prejuízos financeiros ocorridos ao clube. Me parece que essa atual diretoria tem buscado esse caminho, né? Já propôs uma ação indenizatória em relação a um antigo dirigente. Não sei se já propôs a outra medida contra um dirigente mais recente, mas se não propôs, irá propor, né? Eu acho que o caminho do clube tem que ser esse, primeiro, para ser ressarcido, obviamente, dos prejuízos que acabou suportando, e mais, para que se crie um ambiente em que não permita ou não estimule novas práticas nesse sentido, né? Eu acho que o clube, quando a gente fala em profissionalização do clube, a gente tem que olhar por esse viés também, né? Todo o ambiente de gestão profissional existe toda uma norma a ser seguida nas negociações, nos valores a serem recebidos e, principalmente, punição àqueles que não agirem da forma prevista, né? Eu acho que esse é o caminho natural mesmo. Espero que, de fato, progrida isso no ambiente aqui do nosso querido amado Santos. Muito bem. Esse tema, ele é árido, ele é técnico e ele exige um aprofundamento. Então, eu quis citá-lo, aproveitando a expertise do economista e do advogado, e eu aqui como jornalista traduzindo para o popularesco, dizendo assim, repito o que eu falei agora há pouco, não adianta reclamar, o time está fraco, o time não tem dinheiro, olha, não sei o que lá. Peguem a coleção de absurdos que ocorreram no Santos nos últimos anos. Depois vocês somem tudo e vão entender a equação do porquê o clube está desta forma. Eu vou para o primeiro intervalo, aí a gente vai falar sobre futebol, propriamente dito, campo e bola. No próximo bloco a gente vai relembrar, né, um pouquinho da vitória de quarta-feira, os pontos positivos, as dúvidas, as preocupações. E aí, na sequência do programa, claro, abordaremos a partida deste sábado entre Santos e Atlético Goianiense, às 11h46. Vamos para o primeiro intervalo, voltamos em 1 minuto. Até já.
Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 11h47, de volta com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. Atenção, hein? Segunda-feira não tem programa, que é feriado. O Felipe Brandão estará deitado na sua rede, na sacada, com o seu suquinho de maracujá, comendo um churrasquinho. Estará lá refletindo sobre a proclamação da República na segunda-feira, deitadão lá, de boa, tá certo? Só lembrando aqui que o Cicobi na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Lembrando que tem agência do Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra, Capital Paulista, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Põe os gols aí, ô Felipe Brandão, pra gente recordar, né, a vitória do Santos sobre o Bragantino. O Bragantino já estava todo cheio, né? Não, ganhamos de todos os paulistas. Aí, ô doutor Cobra, olha lá o Piranha arrancando, o Tardelli chutando e o Marinho fazendo gol, né? Acabamos com a graça do Bragantino, doutor Cobra. E se eu não tiver equivocado, eu acho que depois dessa nova realidade do Bragantino junto com o Red Bull, eu acho que todos os jogos realizados até então tinham sido empates, né? E essa foi a primeira vitória aí desse novo formato do clube de Bragança, e veio em melhor hora impossível, né? A urgência que o Santos tinha para a conquista desses 3 pontos era absurda, né? E, mais uma vez, eu acho que lembrou um pouco do que foi o jogo contra o Fluminense, e reforçado por estar enfrentando um adversário de um nível ainda melhor, né? Mas o Santos fez um jogo dentro da realidade dele, né? Com uma segurança defensiva boa, né? Ainda que com a zaga bastante modificada, e o quanto, acho que alguns foram muito críticos quando da vinda do Diego Tardelli, mas ele está se mostrando de fato um jogador muito útil, né? Dentro de campo, que é essencial, e também fora de campo, junto ao ambiente ali de vestiário, né? Eu achei assim que foi uma vitória para tirar um grande peso de cima do elenco, né? Foi para trazer mais confiança a jogadores chaves desse elenco, como o Marinho, né? Completou um turno inteiro sem fazer gols, e agora espero que aquela boa fase, ou no mínimo um número de gols suficientes ali para deixar o Santos mais tranquilo, volte a virar uma rotina para o atleta, né? Muito bem. Ô Henrique, antes do jogo eu vi que você escreveu sobre talvez a necessidade de colocar o Balieiro no time. Ele entrou depois na segunda etapa, quando o Santos estava sendo um pouco mais apertado pelo Bragantino. Eu vi que entendi o teu ponto de vista, mas pelo que o Santos fez no primeiro tempo, depois você mudou de ideia, ou você continua achando que precisava ter alguém ali um pouco mais cascudo no meio de campo em termos de marcação? Apesar de que hoje vai ser difícil, hein? No sistema com 3 zagueiros, você tirar Zanocelo, Pirani e Felipe Jonathan, que se encontrou ali, né? Só se mudasse o sistema. Como é que você viu essa vitória do Santos, esse detalhe tático aí que você levantava também, Henrique? Então, pouco antes do jogo, eu fiz um tweet onde eu levantei dados sobre o Bragantino e sobre o Santos. E eu comparei, então, o trio do Bragantino, que era o Jadson, o Eric Ramírez e o Arthur, com o Zanocelo, o Felipe Jonathan e o Pirani. E eu comparei os dados de desempenho tanto em disputa de duelos aéreos e passes e tal. E deu para perceber que o trio do Santos era mais intenso
que o trio do Bragantino, que o Bragantino dá espaço entre as linhas. Então, por isso, e aí foi que eu falei até, eu entendi a escolha do Carille pelo Pirani e não pelo Balieiro, porque ele percebeu que ele ia ter espaço para jogar, e teve. Então, no segundo tempo, o que aconteceu? Quando o Felipe Jonathan pregou, quando o Tardelli pregou e tal, aí ele teve que colocar o Balieiro. Acho que o Balieiro seria muito, muito útil no jogo com o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras jogava no 4-4-2, com superioridade numérica no meio e com 3 articuladores, o Danilo, o Scarpa e o Veiga. E aí o Zanocelo e o Felipe Jonathan tinham dificuldade de combater e de armar o jogo, e foi o que a gente viu, né? Principalmente no segundo tempo, quando ele tirou a sobra dos 3 zagueiros, aí o meio-campo do Santos virou playground pro Palmeiras, né? No jogo com o Bragantino era um outro jogo. Então eu até fiz esse tweet antes que eu entendi essa razão. O jogo com o Atlético Goianiense já vai ser diferente. O Atlético Goianiense, por aquelas coisas que a tabela da CBF também ninguém entende, jogou 3 partidas fora de casa em seguida e perdeu as 3. Então era um time que estava com uma certa folga no campeonato e agora ele está atrás do Santos. Está 1 ponto atrás e 1 partida atrás. Então, vai fazer de tudo para ganhar do Santos. E a gente sabe que manter intensidade quarta domingo ou quarta sábado, como o Santos fez, vai fazer com uma viagem no meio, é muito complicado. O Carille indicou que ele vai ter que analisar, sob o ponto de vista fisiológico, até foi uma pergunta do Lucas Mussetti, que sobre essa questão que o Camacho ia estar à disposição, e ele indicou a possibilidade do Camacho entrar. Eu fui olhar todos os meio-campistas do Santos e do Atlético Goianiense, o jogador que disparado tem a maior minutagem é o Felipe Jonathan. Ele tem assim mais de 1000 minutos a mais que todos os outros jogadores que vão jogar no meio-campo de Santos ou de Atlético Goianiense. Então, pode ser uma indicação de que o Felipe Jonathan, que até saiu na outra partida, tenha que ser poupado, mas aí eu não sei. Aí é o Carille, os fisiologistas que vão estudar. Porque se fosse pela condição técnica, não daria para tirar o Felipe Jonathan nesse momento. Mas aí vai ter a tal sinuca de bico, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, no próximo bloco, que com a ausência do Lucas Braga confirmada, né, existe uma possibilidade remota dele voltar contra a Chapecoense, mas o mais correto é que ele volte contra o Corinthians. Você vai precisar de alguém para fazer a ala. O natural seria que com a volta do Madison fosse o Marcos Guilherme para lá, mas eu não sei se não era bom pôr o menino lá, o Moraes, que ele não tem entrado mal na equipe, né? E até conhece o Atlético Goianiense de lá e tal, não sei nem se o contrato dele, será que tem alguma coisa do contrato? Eu não tenho. Deve ter. Será que tem? Dele não poder jogar? Agora que me veio isso à mente. Mas mesmo que não tenha, né? Mas mesmo que não tenha, eu acho assim. Eu acho que a grande questão aí é que o Felipe Jonathan é um cara que realmente ele se encontrou ali no meio campo. Foi uma posição, inclusive, que quem o colocou inicialmente foi no Santos, foi o Sampaoli. Em 2019 ele jogou algumas vezes no meio campo. Mas ele jogou com todos, né, o Henrique? O Diniz colocou ele, o Ariel Holan colocou ele no meio, mas era assim, colocava e tirava, ele não tinha sequência, né? Esse é o mérito do Carille, né? É o mérito do Carille, não há dúvida. E a forma como ele colocou, porque ao lado do Felipe Jonathan tem o Zanocelo, que tinha torcedor chamando de Zanocego. Pode? Pode. Aliás, doutor Cobra, você sabe que eu já falei aqui, no jogo Santos e América, tinha um sujeito sentado atrás de mim que ele ficou o jogo inteiro enchendo o saco do Zanocelo. É isso que eu falo, o cara vai pro estádio depois de 1 ano e meio, vai torcer, porra. Vai torcer, vai ficar, olha lá esse cara aí, não joga nada, eu tô falando, sabe? Pô, não perguntei pra você se ele não joga nada, sabe? O cara não sabe torcer, sabe encher a paciência o tempo inteiro, fica o jogo todo falando isso. Fica imaginando se esse sujeito fosse diretor do clube, técnico, presidente, o moleque estava fora já, enfim. Agora, para a gente finalizar esse bloco, doutor Cobra, e o Henrique depois pode falar também, os meninos, né? O Kaique, que voltou depois de sei lá quanto tempo, alguns meses, né?
como se não tivesse ficado fora. O Pirani... 3 meses, então. O Pirani, com uma característica que não tem no elenco, o cara que carrega a bola, que chega, e foi assim que nasceu o primeiro gol. O Ângelo dando um passe precioso para o Marinho, sofreu pênalti, enfim. E o próprio Zanocelo, que é um menino da Vila adotado, né, que foi o termo aí utilizado, que agora que está tendo chance, está crescendo. E eu acho que quando sair o gol dele, ele vai desabrochar definitivamente. A nossa história é marcada por essa questão dos meninos, né? Claro que no tempo certo, nem todos são Neymar. Olha, eu perguntar para o Dr. Cobra, ele caiu ali. Então vou perguntar para o Henrique. Nem todos são Neymar, nem todos são como o Robinho, como o Ganso, como o Diego, enfim. Aliás, o Diego que fez um negócio muito feio no jogo ontem, mas isso é outra história. Quando o Dr. Cobra se arruma lá, a torcida precisa entender, né, esse aproveitamento da molecada, né, Henrique? Sim. O Santos tem uma tradição de lançar os meninos e nem sempre nas melhores condições, né? A gente viu isso em 78, a gente viu isso em 2002, né? A gente viu isso também em 2009 e 10, quer dizer, quando o Santos lançou os meninos sem necessariamente prepará-los ou ter todas as condições para que eles desabrochassem. Mas o fato é que a gente tem uma safra muito talentosa. Kaique é um jogador observado por grandes clubes europeus, assim como o Ângelo, e são jogadores que fatalmente, dentro de 2, 3 anos, eles vão sair, isso não tem a menor dúvida, né? E são jogadores que realmente dão uma outra condição técnica para o time. A gente viu, eu acho que tem um princípio que é muito importante, que é valorização pela ausência, né? Eu acho que muitas pessoas se tocaram ao verem o Kaique e o Pirani na quarta-feira, eles viram a falta que os dois fizeram, né? A qualidade de saída de bola do Kaique é absurda. A gente viu em 2 lançamentos que ele deu quase que na mesma jogada, e um inclusive com uma cavadinha por Marcos Guilherme que quase resultou em gol, que mostra o nível que o Kaique tem em termos técnicos, né? Ele está muito acima dos outros zagueiros do Santos e da grande maioria do futebol brasileiro, né? E o Ângelo e o Pirani são jogadores que efetivamente têm muito a agregar, principalmente a partir do ano que vem, já com uma vivência de um ano completo no profissional, entrando bastante, tendo minutagem, muito mais o Pirani que o Ângelo, né? Mas também o Pirani tem 19 anos e o Ângelo tem 16 ainda. Ele vai fazer 17 em dezembro. Se a gente lembrar quantos jogadores que eu me lembro, né, de jogadores que historicamente foram titulares do Santos com 16 ou 17 anos, a gente pode lembrar de Pelé, Coutinho, Edu, Clodoaldo, Cláudio Adão, e fica por aí, hein? Aí tem o Robinho com 18, tem o Diego também, né? Tem 17. Diego, tem o Neymar, olha quantos. É muito pouca gente. Então, quando teve um que me escreveu assim no Twitter, porque jogador com 16 ou 17 anos, se não for bom, precisa mandar embora. Aí eu escrevi para ele assim: ainda bem que você não é diretor do Santos, porque se você fosse, o Lucas Veríssimo, que fez 2 pênaltis contra o Benfica lá em 2016, tinha 20 anos, você tinha mandado embora. Pois é. Foi o que eu citei agora sobre o Zanocelo. É isso. Ô, doutor Cobra, tá tudo bem aí? O senhor está recebendo muitas ligações, hein? Eu acho que é o pai do Marcos Leonardo, hein? Eu acho que são... As cobranças estão chegando, Alex. Não, mas já... não, infelizmente... Que dia? Nós estamos no meio do mês, já passaram as cobranças, já foram. Doutor Cobra, e aí? E essa molecada que o senhor acompanha tão de perto também, esses meninos tendo chance, e realmente, quando a gente fala do Marcos Leonardo, uma pena que a situação dele não esteja resolvida, porque eu acho que, mesmo com o Tardelli, para o ano que vem, em algum momento, esse rapaz seria titular do time, ou podendo jogar até do lado do Tardelli, eventualmente. É realmente uma pena. Pelo menos os outros, né? E aí a diretoria acertou, porque Kaique tem contrato ainda por um tempo,
O Pirani renovou recentemente, enfim, tem aí o João Paulo para renovar também. É aquilo, né? Trabalha com os meninos, mas sempre contando que eles têm um sentimento pelo Santos que facilite uma sequência, né, doutor Cobra? Exatamente, o Santos tem uma safra de atletas jovens de muito bom potencial, né? O Kaique é tido como um dos zagueiros jovens mais promissores, não do futebol brasileiro, isso em nível mundial, né? Ele é tido como um atleta primeira prateleira de futebol mundial aí pro futuro. E claro que um zagueiro vai ter a maturidade, a experiência vai torná-lo cada vez melhor, né? É raríssimo a gente ver um zagueiro com a idade do Kaique conseguir se estabelecer em time grande de Série A de brasileiro. Então, de fato, é um menino de muito potencial. E a gente vê o torcedor, principalmente na Vila Belmiro, mas o torcedor também em redes sociais, pouco paciente com os erros naturais de jovens jogadores, né? Quem frequenta a Vila Belmiro vê que o Pirani acaba sendo um menino que muitas vezes é criticado, tudo, mas é um jogador, o meio-campista do Santos, que mais busca as jogadas diferentes, né? Nos termos hoje utilizados aí na parte tática, aquele lance que quebra a linha, né? O passe que quebra a linha defensiva, uma movimentação de buscar espaços. Eu acho que é um jogador assim inteligentíssimo e que o torcedor santista não é muito paciente, né? O Ângelo, também mencionado, talvez tenha sido a melhor participação dele num jogo, né? A entrada dele nessa última partida. É um menino de somente 16 anos de idade, né? Era um menino que era para estar jogando categoria sub-17 ainda. Imagina esse menino na idade dele, o nível que ele estaria desempenhando, né? Então, o torcedor precisa, de fato, ter calma, ter cuidado com essa situação, né? Para não queimar alguns atletas. E a gente pode lembrar, recentemente, aí o caso do Yuri Alberto, né? Que muita gente o criticou. Tudo bem que ele teve uma infelicidade em 2 jogos chaves lá no início de carreira dele no profissional do Santos, mas muita gente criticava. Eu lembro que chamavam até de Nilson Alberto, né? Coisas absurdas assim, e se mostra um centroavante hoje com 19 anos de idade, artilheiro do Campeonato Brasileiro, que certamente renderá ao Internacional uma gigantesca quantia numa transferência internacional, e o Santos vai ficar com uma pequena beirada disso só pela situação que se criou no desenvolvimento desse atleta aqui no Santos. Então que esse exemplo sirva aí para que o Santos e o torcedor santista tenha calma com esses jovens de extremo potencial que na verdade estão queimando etapas em já estar performando na equipe profissional, né? Muito bem, olha, eu preciso ir para o intervalo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo do Santos com o Atlético Goianiense e ler as mensagens do pessoal aqui, mas assim, eu até tomo cuidado porque o pessoal não tem muita noção do que às vezes é uma brincadeira, uma curiosidade. No jornalismo a gente faz muito isso, teve a brincadeira do sal grosso, teve a brincadeira do vidente, então a gente cita por ser algo folclórico, né? Não é porque a gente vai pautar a nossa vida, né? Mas tem também o aspecto astrológico, né? No final do ano, fala sério, quem é que não pega lá aquelas previsões para ver quem vai ser o time campeão, astrologia e coisa e tal? Claro, é uma curiosidade, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês podem não acreditar, mas todo mundo que é de determinado signo, ele tem as mesmas características de personalidade, é impressionante. Eu não conheço um capricorniano que nem eu, que não seja como eu. Eu não conheço um geminiano que não seja igual ao geminiano, um ariano que não seja igual ao ariano. Então, se eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu sou um cara que sou muito sério no que eu faço e sou muito persistente. E aí eu vejo que o Kaique faz aniversário no dia 12 de janeiro e eu faço no dia 11. Ele é capricorniano da gema que nem eu. Então, se esse moleque tiver a característica de personalidade que eu acho que ele tem, isso aqui em breve vai ser um jogador muito sério, muito firme, obstinado, tá certo? Trabalhar é com ele mesmo, é que nem eu, vocês sabem, né? Vocês me viram ontem à noite? Viram hoje de manhã na rádio? Tô aqui. Eu trabalho o dia inteiro, final de semana, feriado, para mim não tem tempo ruim. Então, já fiquei feliz de saber que o Kaique faz aniversário um dia depois deste apresentador que vos fala, tá certo? Mas calma
calma, não me queiram mal, porque tem uns aí, só Jesus salva. Eu sei que é só Jesus que salva. Isso é só uma brincadeira, só uma curiosidade, tá certo? Vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto, até já. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12:07, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Atenção, só para a notícia que a gente deu no começo do programa, Edinaldo Rodrigues, presidente em exercício da CBF, prazer, nunca ouvi falar no sujeito, é o presidente da CBF, demitiu o chefe da comissão de arbitragem, Leonardo Gaciba, na manhã desta sexta-feira, informa aqui o Carlos Petrocilo, da Folha de São Paulo. Em nota, a entidade diz que o atual vice do setor de árbitros, o distinto e reconhecido do passado Alício Pena Júnior, assume a função de forma interina até o final deste ano. A CBF também afirma que a partir de agora começa a reformular a estrutura da arbitragem brasileira. Como diria o outro, antes tarde do que nunca, né? Só falta trazer o Márcio Rezende de Freitas para coordenar a reformulação, já pensou? Era só que faltava. Que virou comentarista, com que moral, né? Pois é, né? Que coisa. E o Alício Pena Júnior, enquanto árbitro, era uma tragédia, né? Nossa. Atenção, senhores do VAR, por favor, não aprontem no final de semana, por gentileza. Vou ler mensagens do pessoal aqui, ó, o Alexandro de Oliveira Agripino, por amor ao Santos, seja sócio rei, Santos com 28.522 sócios neste momento. O Laurentino dos Santos, muda o gestor, mas a estrutura continua ruim. O Edivaldo Landim, bom dia. Alex, a gente como sócio e torcedor fazemos tudo para ajudar o clube. Mas essa vaquinha eu acreditei que seria séria, mais uma vez fomos enganados. O Gil Santista, bom dia Alex, meu parça. Véi, estou iludido com o Felipe Jonathan no meio. A habilidade dele nunca ninguém duvidou. O problema é a indolência dele. Como será que está o contrato? Boa pergunta. Doutor Cobra, sabe alguma... Até 2025. Tudo isso? Então tá de boa. Ele renovou. Então tá ótimo. Se a Juventus quiser, como andou falando, tinha um papo, né, que ia pra Juventus e tal. Agora é só pagar. Deixa o rapaz aí na meiuca, só sai na base da grana. O Celcino Alves, bom dia Alex e convidados. Tudo bem com os amigos? Um abraço a todos. Olha, sobre o time para amanhã, simplesmente Madison na direita, Moraes na esquerda e Marcos Guilherme no lugar do Lucas Braga. Simples. Não, mas aí você tem que tirar alguém, ô Celcino. Só para complementar, o contrato do Felipe Jonathan vai até 28 de fevereiro de 2025. Então é 2024 mais um chorinho, né, Henrique? Por favor, né? É uma coisinha, né? Tem um colarinho aí. Esse chorinho às vezes é muito pertinente porque pega uma janela de transferência europeia, né? Isso. Exatamente. Olha, o Luiz Eduardo Cacheta, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. O vídeo que publiquei ontem é mais um motivo para darmos atenção a quem trata o Santos com respeito, como você. A grande mídia e anda para o Santos. O sujeito lá, coitado, o companheiro lá falou que o Pará tinha jogado. O Pará não tirou nem o agasalho, meu Deus do céu. O Lucas Serrano, entendo a preocupação com as consequências, mas chamar de erros o que os dirigentes antigos fizeram é duro de ouvir. Erro não é a palavra, definitivamente. Abraço a todos. Lucas, eu tenho um advogado aqui no programa hoje. E eu costumo explicar isso para as pessoas como jornalista, porque não há um conhecimento de algumas condutas básicas do jornalismo. Por exemplo, quando a gente fala que o sujeito é suspeito de um crime, é porque eu não posso chamar o cara de bandido nem de criminoso. Porque se cargas d'água surgir lá um fato novo em que o sujeito ele não é participante do tal fato, do tal crime, eu tomo um processo porque chamei ele de criminoso ou de bandido.
Então, é assim, enquanto o sujeito não é julgado, ele é suspeito. Enquanto ele é julgado, ele é acusado. Eu só posso chamar ele de criminoso depois que ele é julgado e sentenciado, entende? Então, assim, eu não posso chegar aqui e falar assim, presidente tal é ladrão, presidente tal é bandido, presidente tal é criminoso. Sabe por quê? Porque se por algum motivo ficar provado que não houve nada de irregular ou de ilícito na administração do cara, eu cometi um erro com relação à pessoa, feri-o na honra, e aí eu tomo um processo por causa disso, entendeu? Eu sei que na internet é fácil as pessoas falarem, mas eu não posso me comportar como alguém que simplesmente usa a internet para desabafar. Eu tenho que manter o meu comportamento como jornalista. Eu até tenho vontade de falar algumas coisas, mas eu não posso e não tenho provas. Quando as provas forem apresentadas e o sujeito for preso, for julgado, tiver que pagar uma multa, aí a história é outra. Enquanto não for... Foi por isso que eu mencionei, e foi por isso que eu falei erros, que eu não falei nada, porque eu não posso afirmar absolutamente nada. E eu, como editor de livros, eu sofro do mesmo problema que um jornalista eventualmente sofre. Quer dizer, eu tenho que evitar certas questões dos textos que são publicados nos livros que eu edito, justamente para não incorrer ou não estar sujeito a processos por dano moral e por outras coisas. Então, as pessoas precisam entender que a gente tem que tomar cuidado, que não pode sair falando assim. Não é porque o doutor Cobra está aqui que eu vou chamar todo mundo de bandido, porque o doutor vai me arrancar lá de Alcatraz se precisar, doutor Cobra, aí não, né? Até porque, na verdade, até esse aspecto que o Henrique mencionou é muito pertinente, claro, da questão de uma possível indenização que a parte ofendida possa buscar, mas mais do que isso, né? O próprio Código Penal define também como crime você imputar a alguém falsamente um crime, e aí podem ser tipificados como condutas diversas, dependendo das características, mas também pratica o crime aquele que imputa falsamente ou calunia alguém sem o devido cuidado, né? Então realmente é bom, e mais do que isso, a gente vive numa época, né, em que todo mundo se precipita muito nas conclusões e ela passa a virar uma verdade absoluta, a pessoa ofendida ali tem a sua honra, muitas vezes, que não tem como ser restabelecida do estado anterior, né? Eu acho que a gente realmente precisa ter muito cuidado com o uso das palavras, principalmente quando o alcance das nossas palavras é maior do que só um mero diálogo, né? Um mero único interlocutor nisso, né? E aí, generalizando, falando do aspecto esportivo em geral, clubes e tal, o dirigente ele pode ser ladrão. Já aconteceu, teve dirigente preso, né? Lá, ele pode ser ladrão, ele pode ser criminoso, ele pode ser pilantra, picareta, mas ele pode ser só burro mesmo. Ainda tem esse detalhe. Ele pode ser burro, ser um péssimo gestor, ele pode ser idiota. Né? O cara, olha, fiz uma conta errada aqui, não sei o que, ele pode ser burro também. Tem uns que são as duas coisas, viu, Henrique? Tem uns que são as duas coisas, mas enfim. Ninguém pode dizer que o dinheiro que estava disponível em caixa e deveria ser utilizado para pagar a DOI foi desviado. Ninguém pode dizer isso, porque ninguém teve acesso a nada. E é por isso, inclusive, que eu, no fim da thread que eu publiquei lá no Twitter, eu coloquei que eu deixo aos operadores do direito o debate dessa temática e das questões ou das implicações jurídicas, porque eu acho que é nesse campo que tem que ser discutido. Se o espectador tem alguma informação maior, se ele tem a capacidade de provar, então ele que prove, mas eu particularmente eu não tenho como provar nada, então eu não posso acusar ninguém. Eu não tenho nem dinheiro para pagar advogado. Doutor Cobra ia ter que fazer uma permuta. Doutor Cobra me defender lá no tribunal e tal. Assessor de imprensa ele já tem, que é o Valmir Lopes. Eu tenho que arrumar outra coisa para fazer, cortar grama lá do sítio dele, onde ele tem 5.000 cabeças de gado que ele vai para o interior lá. Eu vou lá cortar grama e coisa e tal. Olha, o Fábio Lima diz aqui: Alex, eu sou da opinião de que não dá para cravar Sul-Americana e pré-Libertadores enquanto não chegar aos 45 pontos. Também não dá para pensar em reforço para 2022. Gostaria da sua opinião e dos convidados. Eu acho que é mesmo a meta do Santos escapar do rebaixamento e acho plausível a Sul-Americana. Libertadores ou pré-Libertadores, acho que está além da capacidade do Santos competir hoje. Pode parecer um absurdo falar isso, mas o Santos não vai ganhar o dinheiro da Libertadores. Mas o que adianta bater e voltar? Né? Se planeja para a Sul-Americana, é um prêmio menor, é um título talvez
talvez não, com certeza menos importante, mas eu acho que é o que está ao alcance do Santos. É que nem aquela história, o Henrique tá economista, o cara quer comprar um carro, porra, ele está se recuperando, está pagando umas prestações da casa e tal, o cara quer comprar um carro de 70 mil, não dá, compra um de 20, eu acho que é isso, né, o Henrique? Mas o título da Sul-Americana dá 6 milhões de dólares. É o mesmo prêmio do vice da Libertadores. É claro que a premiação pelas fases, pelo vice-campeonato e etc. são menores, mas não deixam de ser interessantes. Então acho que o time precisa entender que e não é só a questão da premiação, é a questão da exposição da marca internacionalmente, é do Santos se colocar no mercado e manter a sua imagem, que é o time que, sem dúvida alguma, é o time internacional, é o time brasileiro internacionalmente mais conhecido. Então, tem uma série de outras questões que vão além do dinheiro em si, né? Mas eu concordo com você. O Santos deveria pensar fundamentalmente, dado o nível competitivo que é possível hoje, em Sul-Americana e não em Libertadores. Aliás, doutor Cobra, depois da gente ganhar do Bragantino e de ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, como fomos eliminados com a arbitragem do jeito que foi, e temos vencido os caras 2 vezes no Campeonato Brasileiro, quando eu dizia lá atrás, mesmo com o Diniz, que dava para o Santos disputar o título da Sul-Americana e ganhar, está mais do que provado agora, né, doutor Cobra? Ah, sem dúvida nenhuma, era totalmente acessível ao Santos. A disputa até o final do título da Sul-Americana. E o Henrique pontuou muito bem, não é só o aspecto financeiro, embora fundamental, mas muito importante é a exposição da marca internacionalmente, né? O Santos vinha de uma disputa de final de Libertadores, no ano seguinte mantendo uma segunda final de competição continental. Isso o desempenho esportivo agregando valores, fortalecendo a marca do clube, né? Era uma disputa que o Santos tinha total condição de ter avançado, mas o desempenho contra o Olímpia foi algo a se lamentar por muito tempo, né? Vocês imaginem o Santos com o Sanches e com o Velasquez chegando no Uruguai para jogar a final da Copa Sul-Americana. Agora, com todo respeito, vocês imaginem o que é o Bragantino e o Atlético Paranaense chegando lá. Não preciso nem falar mais nada, né? Olha, o Danilo Rattori, que é um dos meninos de fora da vila, saudações alvinegras, Alex, Henrique e Dr. Cobra. Muito interessante trazer esse tema. Já falamos com o Dr. Rafael no nosso canal sobre isso. Parece que a atual gestão busca melhorar a situação. E parece que a auditoria que trouxe esses fatos à tona foi, inclusive, contratada à parte pela gestão. Também parece um sinal de transparência. Abraços a todos. Verdade, isso é verdade. O Fabiano Ionta, belo programa, Alex. O tema explica aí muito o motivo do Santos estar quase falido. Ele fala que corrupção e má gestão explicam este fato, que se judicialize o caso comentado e que os culpados paguem conforme a lei. Que se judicialize, que se investigue se houver culpados realmente, se foi má gestão ou se foi algo pior do que isso, tá certo? O Wagner Nascimento, bom dia, Alex. Estamos juntos vendo a live e seus... sabedoria, coerência nos comentários, e agora quem sabe um novo cantor. Ah, entendi, ele está lá em Pirajuí, que eu cantei lá a música da Blitz depois que o Santos ganhou do Bragantino, é que eu dei uma desafinada, eu nunca fui muito de karaokê, mas eu já cantei um pouquinho melhor. Se eu fosse no The Voice ou em qualquer outro programa desses, eu não passava nem das prévias. Você ia com o João Canalha lá? Não, se eu for com o João eu tô lascado. O João participou com a gente aqui uma vez, aliás, eu tô tentando arrumar o telefone dele de novo para ele vir aqui, vou pedir pro Vladimir Bianchini. Aí o João canta e eu dublo, aí dá certo, né? Muito bem, ó. O Márcio Leme, boa tarde, Alex e pessoal da bancada. O Giba Souza apagou a mensagem. O Giba, Jesus viu, Jesus tá vendo que você apagou a mensagem. Tem aquela figurinha no WhatsApp? Quem mais aqui? O Gedilson da Baixada, time melhor, João Paulo Caíque, Luiz Felipe Velasquez, Madison Camacho, Balieiro, Zanocelo, Pirani, Tardelli, Marinho. Deixa eu prestigiar quem eu não li ainda, porque eu preciso perguntar para o Henrique e para o Dr. Cobra sobre o jogo, né? O Reinaldo Vieira, boa tarde, Alex. 2 em 1. Você já sabe algo sobre o planejamento para 2022? Tem alguma novidade sobre o Soteldo no Palmeiras? Planejamento eu sei que está sendo feito, inclusive por isso que veio lá o rapaz, o Lipe, né, para fazer um trabalho hard aqui no Santos. Não podia perder essa piada.
mas é só para os entendedores da época. Eu não vou explicar a piada. Foi longe. Não vou explicar a piada. Mas eu sei que está em andamento, algumas coisas estão sendo vistas, mas eu acho que o bom planejamento é esse. O que não vaza. Deus, ó vida, ó azar. Aí, ó sorte, né? Tomara que ó sorte. Um planejamento guardado aí a 7 chaves, tá certo? E sobre o Soteldo no Palmeiras, não sei, não acompanho o noticiário do Palmeiras. Enfim, se acontecer, a gente lamenta, mas é da vida, né? O Ocimar Souza, boa tarde, Alex, bom final de semana a todos, um abraço e bom feriado, hein? Já vou falar de novo, segunda não tem programa, tá bom? Estaremos naquela tranquilidade total. O Cláudio Moraes da Silva, vocês sabem dizer se o passe do Jobson foi pago ao Red Bull? Há um tempo atrás vi dizer que não tinha sido pago também. Sabe alguma coisa, doutor Cobra, disso? Não me recordo dessa informação, não. Mas acho um jogador muito interessante, viu? Que estaria colaborando em muito nesse momento do Santos. Mas parece que ele fez aquela aparição relâmpago no retorno ali e já voltou pro DM novamente, né? É um atleta que eu gosto bastante, pessoalmente. Tá. O José Edmilson Lameu, para quem estava pedindo, Felipe Jonathan, não dá mais. Com o que mudou? Não entendi, Zé. O que você quis dizer aqui? Ele está lá em Cândido Mota, parabéns pelo trabalho. O Sidney F. João Paulo Bosa, Luiz Felipe, Kaique, Madison, Zanocelo Pirani, Felipe Jonathan, Marcos Guilherme, Marinho Tardelli. Acredito que esse time para sábado, que o time para sábado será ele, se pois o Cari não irá mexer demais na escalação. O Laurentino dos Santos, que mau exemplo nosso presidente do conselho deu, não querendo investigar o contrato da Doen. O Márcio Machado, depois que Pelé parou, o Santos voltou a ser um time pequeno. Só um parênteses aí. O presidente do conselho que não quis. Foi a comissão foi a comissão de sindicância que deu um parecer desfavorável. Ele só acatou. Muito bem. Agora, só voltar aqui para o Márcio Machado. O Márcio deve ser um desses caras que nem os tontos que tentaram entrar no Cruzeiro aqui no Porto de Santos, no terminal de passageiros. Os caras estão sabendo que não pode entrar no Cruzeiro sem vacina. E os caras quiseram entrar. E eu disse assim, provavelmente essas pessoas estavam em coma. E o Márcio provavelmente estava em coma durante os últimos 50 anos, provavelmente 40. Porque eu acho que ele não viu o Santos ser campeão da Libertadores em 2011, Brasileiro em 2002, 2004, Copa do Brasil, um monte de campeonato paulista, revelar o Neymar. Então, assim, a gente está aqui numa conversa de alto nível, aparece um Espírito Santo de orelha para falar um negócio desse. Olha, depois ser um time pequeno. Sabe, eu fico impressionado como as pessoas desperdiçam a energia vital delas para algo mais produtivo. Você podia estar lendo um livro, concluindo o ensino básico, o ensino fundamental, alguma coisa do gênero, ao invés de vir encher a paciência dos outros com uma frase nonsense como essa. Percebe que o nível da live é elevado, as pessoas estão comentando, aí vem um Espírito Santo de orelha, olha, depois que o Pelé parou, o Santos voltou a ser um time pequeno. Tá bom, amigão, obrigado. Foi bom você ter falado que eu já entrei lá e bloqueei, porque eu faço isso com todo mundo que começa esse tipo de debate. Assim, olha, é duro, viu? O Wilson, deixa eu ver aqui, o Wilson e Sandra de Paulo, estamos no Mato Grosso, junto com o Canal 10, aqui também com o Boc News, obrigado. A Erika Caetano, Alex, você acha que uma vitória amanhã o Santos já se salva depois dessa rodada? Henrique, vamos lá, para a gente falar do jogo. Se o Santos ganhar, eu acho que sacramenta. Mas não é matemático. E também depende dos outros jogos aí, né? O Juventude vai pegar a Chapecoense fora, eu acho. Depende, né? O que você acha desse jogo aí de amanhã, Henrique? Eu acho que esse jogo de amanhã é um jogo que seria muito importante o Santos manter a mobilização que a gente viu que ocorreu para quarta-feira, né? Acho que teve uma série de circunstâncias que levaram o time a ter um comportamento com uma intensidade muito parecida com aquela que a gente viu no jogo com o Fluminense, né? O time do Bragantino é melhor que o do Fluminense, né? Tava com alguns desfalques e tal, mas é um time melhor, mais estruturado, e a tabela mostra isso. Então foi uma atuação que realmente deu esperança de que o Santos possa não só repeti-la, como também de se consolidar sem sustos com a zona do rebaixamento.
O fato é que o Atlético Goianiense é um time que hoje é rival direto. Ele passou por uma outra mudança de treinador. Vai estrear agora amanhã um novo treinador, que é o Marcelo Cabo, né? Que já foi treinador do próprio Atlético no começo do ano. É uma ciranda que não para. O Atlético Goianiense, ele perdeu as últimas 3 partidas fora de casa, vai voltar a jogar em casa, acredito eu, no mesmo esquema que jogou contra Atlético Mineiro e Grêmio, que eles venceram lá com um esquema de 4-2-3-1, né? E aí eu acho que o Santos vai ter que entrar com uma intensidade tão alta, e daí minha preocupação com jogar quarta, sábado, uma viagem no meio, um jogo onde o Santos literalmente se doou em campo para superar o Bragantino. Acho que o Carille vai ter que fazer algumas mexidinhas ali para tentar dosar um pouco as energias, porque agora depois vem Chapecoense e vem Corinthians. Se o Santos ganha amanhã e ganha da Chapecoense, ele vai para o jogo com o Corinthians tranquilo, já com 44 pontos. Então eu acho que o Santos tem que entender que esses 2 próximos jogos são efetivamente de relevância para o Santos ir tranquilo para as últimas rodadas e não ficar dependendo de pontuar em Itaquera, ou no Maracanã, ou lá em Porto Alegre, porque o Santos vai jogar em Porto Alegre, vai jogar no Maracanã, vai jogar em Itaquera, que vão ser jogos difíceis, né? Então eu acho que manter essa mobilização para amanhã é fundamental, e creio que o Carille está muito atento a isso e vai tentar armar o Santos no mesmo esquema, claro, no 3-5-2, e pensar em segurar esse Atlético Goianiense, que amanhã virá com tudo, por conta de estar mais próximo da ZR do que nós, né? Os caras vão vir babando, né? É a expressão popular, né? E aí, doutor Cobra, o que esperar do jogo deste sábado? O Henrique pontuou, né? Houve uma mudança de treinador lá. Não que isso acabe sendo uma novidade, né? O Marcelo Cabo deve ser a 3ª, 4ª passagem dele já pelo Atlético. E ele era o treinador do Goiás até outro dia, né? Então, não precisou nem procurar imóvel dessa vez, né? O Atlético era um time que, se olhasse há 4, 5 rodadas atrás, era um time que estava numa zona absolutamente confortável na tabela de classificação. Nem se imaginava que ele pudesse, em curto espaço de tempo, estar ali perigando próximo à zona de rebaixamento. Mas esse campeonato, pela proximidade da pontuação de todos, tem essa característica, né? 2 vitórias te mudam a realidade, como também 2, 3 derrotas em sequência te colocam numa zona extremamente perigosa, né? O Santos necessariamente terá mudanças para esse jogo, né? Por alguns desfalques. Eu tenho a impressão, me deu a impressão, ouvindo a entrevista do Carille, que ele deve voltar com o Camacho nesse jogo, por ser um volante de características ali de mais marcação do que o meio-campo que vem jogando. E me chamou a atenção quando ele falou, claro, elogiando o Pirani, porque é de fato um jogador que merece esses elogios, tem uma característica, como eu já mencionei, de armação que outros meio-campistas do Santos não têm. Mas o cara ele até mencionou, né, que é um atleta que vem voltando de uma lesão, que não está no melhor do seu condicionamento. Fico com a impressão que ele deve iniciar a partida ali com o meio-campo de Camacho, Zanocelo e Felipe Jonathan. Talvez não fosse a minha escolha, mas imagino que essa deva ser a escolha que o Carille faça, por ser um jogo que requer ali um poder de marcação um pouco maior, um posicionamento mais conservador, né? Vamos chamar dessa forma. E, de fato, é um jogo que o Santos, em conseguindo a vitória, e na sequência tendo um jogo na Vila Belmiro contra a Chapecoense, é o momento do Santos realmente tirar essa corda do pescoço na competição, né? Então, mais do que torcer por um grande desempenho do Santos, de fato amanhã é dia de 3 pontos na tabela de classificação, né?
Tomara que o contra-ataque do Santos esteja bem azeitado. Para a gente fechar aqui, o Efigênio Filho, boa tarde, Lorde. O que seria do Santos sem o Pelé? O que seria de alguns times sem arbitragem, Globo, Parmalat, Trafic, Crefis, MRV, etc.? Fica a pergunta para alguns. E eu só queria dizer um negócio aqui que eu falei mais cedo no Entrelinhas, na Santos FM. Eu estava lá com o Eduardo Silveira, que é o presidente da Associação dos Profissionais do Turismo da Baixada Santista, e me deu um insight na hora de falar sobre o negócio, porque nesse domingo tem o GP de São Paulo da Fórmula 1, esse embate do Max Verstappen com o Lewis Hamilton. E ontem teve jogo da seleção brasileira em Itaquera, o Brasil venceu a Colômbia por 1-0, ou seja, o Neymar está aqui, está na área, né? Como o Lewis Hamilton também está. E os dois são muito amigos, né? Eu fiquei pensando, nesses tempos em que a gente está tendo retomada do turismo, com o feriado aqui na segunda-feira, vão ser mais de 300 mil carros descendo a serra, se talvez não tivesse sido uma boa, mas isso teria que ter sido pensado muito lá atrás, talvez pelo Santos, ou talvez por alguém aqui da cidade de Santos, promover um encontro, né, entre o Pelé, o Lewis Hamilton e o Neymar. Já que alguns dizem que o Santos é um time que parou quando o Pelé parou de jogar, que o Santos acabou, eu diria para os senhores, qual é o time do Brasil que poderia promover um encontro, né, entre Pelé, Neymar e Lewis Hamilton, até pelo que representa o Lewis Hamilton, por ele ser amigo do Neymar, por ele ser fã do Ayrton Senna, inclusive. Eu fico imaginando o que aconteceria. Então, talvez um cavalo tenha passado selado aí, uma oportunidade que talvez no ano que vem possa surgir novamente, mas fica aqui a dica, com um ano de antecedência, e que talvez por conta da pandemia, de todas as dificuldades, alguém tenha perdido a oportunidade de promover algo parecido. Talvez não precisasse nem ser presencial, sabe? Uma live, um encontro, o Lewis Hamilton encontra o Neymar e liga para o Pelé, bota ele no telefone e tal. Quem é que poderia fazer isso que não o Santos? Então, é mais uma resposta para alguns que adoram diminuir a força e a representatividade do Santos Futebol Clube. Fala, Posso Henrique. te contar uma coisa? Eu tenho o autógrafo do Lewis Hamilton, aliás, 2 autógrafos numa revista Veja, porque eu viajei do lado dele num avião, na época da Varig, em 2007, vindo de Frankfurt. Ele estava vindo para disputar a corrida em Interlagos, eu estava vindo da Feira do Livro, e eu sentei junto com ele e o irmão, que tem problemas de locomoção, né? E atrás estava o pai com a então namorada. E foi extremamente simpático. E chegou uma hora que eu peguei assim, ele ficou lá jogando, joguinho e tal. E aí chegou uma hora que eu peguei assim a revista e era a época que ele estava com o Alonso, né? Na McLaren. Ele virei para ele e falei assim: olha, e tá ele um pouquinho à frente e o Alonso um pouquinho atrás. Eu falei: até na revista você tá na frente do Alonso. Aí ele olhou para mim com essa risada, pegou a revista e assinou. Aí eu peguei: ó, tem um outro anúncio aqui, você assina? Eu tenho guardado aqui essa relíquia. Que bom, que bom. A coincidência que ficou para a história aí do Henrique Farinha. E reforço o que eu disse, que lá na frente alguém pense em algo em termos de marketing, não só para o Santos, mas para a cidade de Santos, para a Fórmula 1, acho que seria sensacional. E a gente vai acompanhar a corrida domingo. O Tony está voltando, o Tony esteve viajando, daqui a pouco o Tony está com a gente aqui de novo. Ele talvez semana que vem fale um pouquinho sobre como foi o GP deste final de semana. Meus caros, vamos fechar o programa desta sexta-feira. Henrique, obrigado pela presença mais uma vez, um abraço, volte outras vezes ao programa e logo logo contarei com a sua presença lá na nossa live noturna do Canal 10. É que eu tenho uma lista enorme, assim, eu estou chamando os amigos aos poucos, conto com o Henrique também em breve lá na live. Obrigado, viu, Henrique? Prazer. Muito bem, doutor Cobra, o senhor volta daqui 15 dias no programa e também em breve lá na live. Eu tenho isso aqui é bom, né? Tem uma lista de amigos para convidar lá enorme. E vamos acompanhar esse Santos neste sábado e o senhor volta em breve aqui. Tá certo, doutor? Obrigado, um abraço. Isso aí, um grande prazer sempre, um grande prazer hoje ter tido a primeira oportunidade aí de dividir o espaço com o Henrique. E é isso aí, vamos torcer muito pelo nosso Santos nesse fim de semana. Muito bem, obrigado doutor Rafael Cobra, obrigado ao Henrique Farinha conosco também, meu caro Felipe Brandão. Vamos fechando esta edição do
Esporte em Destaque aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Lembrando a todos e reforçando, a gente continua a nossa cobertura do Santos lá no Canal 10, mas segunda-feira não tem programa aqui por conta do feriado. A gente volta na quarta-feira, dia 17, tá certo? Já falando sobre Santos e Chapecoense, que acontecerá na Vila Belmiro às 7 da noite, e claro, rememorando e relembrando o que terá sido Santos e Atlético Goianiense neste sábado, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, um ótimo final de semana, um bom feriado e até quarta-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.